A gente está vendo que a quantidade de aplicações antevê uma preocupação industrial, uma preocupação da área de medicina que evidentemente envolve uma dedicação industrial e de pesquisa. E aí eu pergunto para vocês, como é que estamos nós, Brasil, em relação ao que se aplica? Eu já ouvi falar que é no campo de bilhões, que já desde o governo Clinton, no caso dos Estados Unidos, né, Marcos, que existe já uma dedicação específica de verbas para desenvolver esse setor. De fato, o Brasil hoje possui assim, um número muito grande de pesquisadores competentes, grupos em várias regiões do Brasil, aqui no Rio, São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, no sul do país. Isso fruto de uma política bem feita de incentivo à ciência e tecnologia que foi feita na década de 70 e 80. Então, a gente tem realmente recursos humanos, a gente tem muitos grupos competentes fazendo ciência e tecnologia realmente de nível de primeiro mundo. Com relação a financiamento, está havendo, nessa última década de 90, houve uma diminuição de verbas para pesquisa, ciência e tecnologia, e a gente vê hoje que, apesar de haver um esforço brasileiro para formar redes de nanotecnologia, apoio a alguns grupos, o que se investe no Brasil hoje nessa área de nanociência e nanotecnologia, comparado com os países do primeiro mundo, como Estados Unidos e Europa e Estados Unidos, é realmente um valor muito pequeno. Por exemplo, para você ter uma ideia, os países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão e países da Europa, investem alguns bilhões de dólares por ano para programas ligados à nanociência e nanotecnologia. No Brasil, a gente tem algumas redes formadas e o investimento é por volta de 5 milhões de reais. Então, realmente... Está parecendo a história do fio do cabelo outra vez, né? A questão é a seguinte, que a gente tem que aproveitar um momento histórico, porque a nanotecnologia é uma coisa que está na moda, que surgiu nos últimos anos e que os governos dos grandes países têm investido muito dinheiro, e a gente pode pegar esse trem, a gente pode pegar esse bonde. Se houver, por que a gente pode pegar esse bonde? Porque não é tão caro. Não é tão caro. A gente pode... Os métodos de síntese, de manipulação, são métodos relativamente baratos, comparado com outros processos muito mais caros. E a gente, no Brasil, a gente tem condição de pegar esse bonde. Agora, é claro que isso vai depender da gente ter uma política correta, do governo ter uma política correta de, se o dinheiro não é um dinheiro excepcional, pelo menos usar esse dinheiro de uma forma correta e bem aplicada. Partira citava, num bloco anterior, a tal da língua, né, língua eletrônica, né, a capacidade da língua eletrônica. Eu não tenho essa capacidade, talvez, né, de sentir eletronicamente o gosto. É uma invenção nossa mesmo? Essa é uma invenção do grupo da Embrapa, né, que desenvolveu e tem patentes aqui no Brasil, uma patente internacional, também está protegida. E tem um interesse muito grande. E é utilizado para quê na prática? A indústria de café, né, e de vinho, a cachaça também, né, tem muito interesse nisso para fazer controle de qualidade. Tá, quer dizer, não vai ser mais necessário aquele velho provador, coitadinho, vai perder o emprego. Né? Esse aí acho que vai ficar meio aposentado, né? Mas a gente faz o papel deles e bebe um pouquinho de vez em quando. E que outras aplicações existem previstas já no âmbito brasileiro? No Brasil, olha, o que é interessante é que, como eu citei, a parte da indústria farmacêutica, né, esses medicamentos nanoestruturados, vetorizados, né, que têm uma duração maior, isso vai ter uma previsão de, nos Estados Unidos, movimentar cerca de 20 a 30 bilhões de dólares em 2005, tá? E aqui no Brasil, acho que o governo acordou, né, há uns 2 anos atrás, para a necessidade de começar a investir. E a indústria farmacêutica agora no Brasil está tomando já um corpo, né, em termos de ter mais independência e evoluir. E uma coisa que um aspecto que vale a pena investir aqui é em você desenvolver materiais. Por exemplo, a indústria nos Estados Unidos, eles usam, né, como material para fazer esses medicamentos nanoestruturados, um polímero, tem vários polímeros que são usados, mas esses polímeros são muito caros e isso inviabiliza você aplicar no Brasil, né?
Então, aqui no Brasil já está desenvolvendo um projeto bastante interessante que usa o plástico desenvolvido a partir da cana-de-açúcar, né? Esse plástico é biodegradável, agora já está sendo feito vários estudos para ver se ele é biocompatível também, quer dizer, ele pode ser usado para uma aplicação, né, interna no organismo sem ser rejeitado, né? E parece que está tendo resultados bastante interessantes também nessa área. É um plástico que é usado para embalagens já, né? A Copersucar é uma empresa no interior de São Paulo. Mais uma coisa, a cana já fazendo, além do açúcar, o álcool e agora plástico também esse possibilidade plástico. de aplicação Sim, em medicina. E é interessante porque esse plástico é 100% nacional, né? É uma tecnologia nossa. E para você ter uma ideia comparativa, esse polímero que é usado já por essas indústrias multinacionais para o desenvolvimento de medicamentos, 1 quilo do polímero custa cerca de $3.000, né? E enquanto que esse plástico ele vai custar cerca de $5 o quilo. Então isso é uma tecnologia nacional. Tecnologia totalmente nacional. Eu queria pegar o gancho do que a Bartira e o Marcos comentaram, é que são duas coisas importantes, né? Quer dizer, quando a gente fala em financiamento para pesquisa, em geral nós fazemos uma relação do percentual do PIB. Né? E o Brasil, e aí estou falando de pesquisa e desenvolvimento de uma maneira geral. Né? O Brasil, em geral, nos últimos anos, na última década, como o Marcos lembrou, tem aplicado um percentual do PIB bem inferior ao que está sendo aplicado nos países do primeiro mundo. Então isso já mesmo que você faça uma referência ao PIB brasileiro, que é muito menor que o PIB americano, o percentual do PIB que está sendo investido no Brasil, hoje, é menor que o percentual do PIB que é investido nos Estados Unidos. No que diz respeito à área nano, né, essa diferença é maior ainda. E eu fico satisfeito em ter visto o discurso do nosso ministro Eduardo Campos, Ciência e Tecnologia, na reunião da SBPC, onde ele reconhece que esses recursos estão sendo muito pequenos, como o Marcos falou, da ordem de alguns milhões de reais, né, que são muito pequenos. Então eu fico esperançoso que esses recursos aumentem, né, já que o ministro reconhece que eles estão sendo pequenos e que existe uma quantidade enorme de oportunidades, como a Bartira ilustrou algumas, né, que os grupos de pesquisa brasileiros, que são disseminados pelo Brasil afora, têm a capacidade de aproveitar. Agora, para você desenvolver um produto, desenvolver a pesquisa, você precisa ter financiamento, estabilidade no financiamento. Né? Essa área de nanotecnologia, eu posso dar o exemplo aqui do instituto que a gente coordena lá na FAPERJ, né? Ela tem a necessidade de congregar pessoas com formação diferente. No Brasil, existem pessoas de alto nível na área de bio, na área de química, na área do Rio, de física, e não é só no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, você tem essa possibilidade de congregar pessoas com formação diferente em torno de um projeto. Né? Então, por exemplo, aqui no Instituto do Rio de Janeiro, nós temos 66 doutores de física, química, engenharia e medicina trabalhando nessa rede, né? Articulados nessa rede. Esse instituto, na verdade, é uma articulação de pesquisadores procurando identificar esses temas como possíveis nichos de mercado, possíveis problemas a serem atacados e assim por diante. Esse tipo de atitude, né, de pesquisa cooperativa existe também a nível nacional. Né? Existem algumas redes nacionais e articuladas de norte a sul do país, né, que têm focos diferentes, cada uma tem um foco diferente, e que se procura viabilizar, otimizar os pequenos recursos que nós temos. Né? O nosso parque de laboratórios é bem equipado, mas ele é pequeno. Né? Nós temos os equipamentos de ponta em todas as áreas, mas são poucos. Então é preciso que a gente tenha essa estrutura que permita a circulação de pessoas, ideias para... Bem, eu queria, Paulo, já estamos nos aproximando do final do programa, mas recentemente a sociedade inglesa fez um alerta, assim, é preciso tomar cuidado com os avanços da nanociência. Há riscos realmente éticos envolvidos nisso, ou riscos para o ser humano no desenvolvimento das pesquisas nesse caminho?
Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, quer dizer, nós estamos tratando com realmente um campo da ciência novo, um campo da tecnologia completamente novo, então acho que a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, inclusive tentando prever o que pode acontecer mais adiante, né? Acho que algumas vezes a gente não pensou muito, nós aí eu falo, os cientistas, mas também a sociedade, né? Quais seriam as consequências de uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né? Então, eu acho que sempre temos que ter esse cuidado. Mas até agora, eu não vejo assim nenhuma preocupação mais imediata. Eles chegaram a pedir até clara. paralisação de algumas pesquisas, para dar uma estudada, um freio para estudar. Você acha que isso não há esse risco? Não, eu acho que nós temos que tomar cuidado. Quer dizer, a hora que a gente vai estudar alguma coisa, tem que saber todos os aspectos que isso tem. E acho que os cientistas, a sociedade, o governo tem que se preocupar. Mas eu não sei te dizer assim nenhum ponto mais crucial, né, nessa história, né? Eu acho que existe um certo alarmismo, com até um livro lançado há uns anos atrás por um escritor americano, Dexter, dizendo que talvez fosse possível criar nanomáquinas que fossem replicantes e que depois essas nanomáquinas iam se rebelar, iam conseguir atacar o ser humano. E tem até alguns livros de ficção científica que estão aparecendo aí no mercado envolvendo essas nanomáquinas. Isso aí realmente eu acho que pertence ao mundo da ficção científica, tá certo? Como o Paulo falou, a gente tem que tomar cuidado com questões ambientais, de poluição, questões éticas, mas realmente existe um alarmismo que, na minha opinião, não passa de ficção científica. Um pouco, talvez, calcado por aquela ideia do robozinho que a gente, né, aquelas viagens dentro do corpo humano, essa coisa que também não é bem isso, né? Isso aí, vamos dizer, tem coisas que usam mais ou menos essa ideia, como a Bartira disse, mas essa ideia de que você vai conseguir fazer uma navezinha pequenininha, diminuir uma nave atual para aquilo navegar no corpo humano, que aquilo vai poder se replicar, realmente isso ainda está no campo da aí é muita ficção mesmo, né? A gente até tem que ficar preocupado com as nanomáquinas que são os vírus, né? Que fazem exatamente isso, né? A gente tenta combater, né? E a gente aqui, infelizmente, foi o tempo. E acabou. Eu agradeço a presença de vocês aqui, a audiência de quem está em casa, deixando só mais um recadinho para vocês. Esse assunto complexo, tal como todos os outros que aqui discutimos, eles podem ser aprofundados através do nosso site, que é o www.tomesciência.com.br, porque tem lá uma seção que você vai poder saber mais por indicações dos próprios participantes, né, de sites, livros, etc. E você também vai poder mandar as suas sugestões através do nosso e-mail ideias@tomesciência.com.br. Muito obrigado mais uma vez a vocês e a você de casa e até o nosso próximo encontro.